De volta ao meu passado com Esdras Franco, parte 2. Para quem não viu aí a parte 1, tem a parte 1 aí. Aqui eu passo um pouquinho da minha história, de tudo que eu passei, do que eu vivi, uma resumida. Então tem os vídeos um outro vídeo que eu passei, mas esse agora é a segunda parte. Então, pessoal, continuando, eu passei para vocês um pouquinho da casa onde eu morava aí, como ela era antes. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco mais da minha história, um pouco mais do que eu passei, do que eu vivi. Então, pessoal, eu venho de uma família de 5 irmãos homens, tudo da mesma mãe, do mesmo pai. E no caso, de 11 para 12 anos, eu tive que me ingressar no mercado de trabalho. E naquela época, a única coisa que eu tinha lá no bairro para fazer, que a maioria dos pessoal lá fazia, era mexer com reciclagem, catar sucata na rua. Então aí hoje eu tenho a oportunidade com um vizinho que chamava Sr. Milton, e ele me levou para poder trabalhar com ele. E no caso, na época, eu ganhava R$20 por semana. Ganhava R$20 por semana, e no caso eu ficava com uma carroça grande ali na rua principal aqui da cidade, para quem conhece, a Rua Assis. E a gente ficava catando, tanto eu quanto o filho dele e ele, ficava catando papelão nos comércios, juntava e deixava na carroça, e de noite ele passava com o caminhão e pegava. Então essa foi a forma que eu ingressei no mercado de trabalho aos 12, de 11 para 12 anos de idade. Comecei a trabalhar com reciclagem. E aí, de um certo tempo, depois de trabalhando com ele, eu comecei a trabalhar para mim mesmo. E aí, depois de um tempo, eu comprei um cavalo e uma carroça. Isso mesmo, comprei um cavalo e uma carroça. E aí eu comecei a catar papelão de cavalo e carroça para mim mesmo, né? E aí, ao período desse tempo que eu estava catando papelão com cavalo e carroça, o meu pai era motorista carreteiro. Então meu pai só viajava, e coitado, tinha dia que deixava até a diária dele, que ele ia comer na estrada, e deixava com minha mãe em casa para poder comprar as coisas para nós. No caso, eu sou o irmão mais velho, então tipo, a responsabilidade caiu um pouco mais em cima de mim também, poder ajudar ali naquela situação que a gente passava, né? Eu tinha abaixo de mim mais 4 irmãos mais novos, e mais as pessoas que tipo moravam lá com nós em casa. Meu tio morou lá com nós muito tempo, algumas pessoas que tipo que era de outra cidade, amigo do meu pai, que nem de Campestre, sempre vinha e ficava lá um tempo em casa também. Então era uma casa sempre cheia de gente, graças a Deus. Então eu, na responsabilidade como irmão mais velho, tive que ingressar logo cedo no mercado de trabalho. E a oportunidade que eu tive para não ir fazer coisa errada e mexer com reciclagem. Então aí comecei a trabalhar com reciclagem, aí comecei a trabalhar para mim, cavalo e carroça. Só que o meu pai chegou um dia de viagem, numa sexta-feira, e eu tinha guardado já o cavalo e a carroça, né, que eu tinha trabalhado durante o dia. E meu pai falou comigo: o meu sonho é dar a volta que é cavalo teu. Você não deixa eu dar uma volta nele, não? Eu falei: deixa aí. Aí fui lá, busquei o cavalo, arrumei o cavalo para ele tudo certinho, arriei o cavalo para ele. Aí na hora que ele montou no cavalo, tá andando, quando vê do nada, não sabe se foi uma abelha ou algo que aconteceu com o cavalo, esse cavalo começou a disparar, correr na rua descendo, e no que ele virou a curva, o cavalo escorregou. Esse cavalo escorregou e caiu em cima do meu pai. E meu pai quebrou 2 braços e uma perna. Aí começa a história. Aí é a hora que nós tivemos que saber se reinventar mesmo, mediante essa situação. Porque aí meu pai sofreu um acidente, ele no caso só recebia auxílio. E o auxílio não dava nada para poder ajudar em casa. E aí foi quando a gente começou a passar necessidade, fome, literalmente fome. Só que Deus é muito bom, e o pouco Ele nunca deixou faltar. Tivemos muitos vizinhos abençoados ali, ao nosso redor ali, que sempre estavam ajudando, fortalecendo. Tivemos ajuda também de várias instituições na cidade, que sempre levava cesta básica, ajudava nós lá em casa lá para poder nós estar se alimentando. Então sou muito grato a Deus, muito grato a muitas pessoas aqui na cidade, aqui quando era pequeno, e meu pai sofreu esse acidente e foi lá e ajudou a gente. E tipo assim, foi de muita utilidade, porque não sei se ninguém nunca sabe, se já passou fome na vida, é muito triste, dói a fome, entendeu? E você tá impossibilitado, não saber. E naquela época eu ainda mexia com reciclagem, e tipo, nunca procurei
procurei caminho errado, nem coisa errada para poder fazer, para estar suprindo aquela necessidade naquela época. Mas foi uma fase muito triste, mas eu vou contar na próxima parte como nós demos a volta por cima dessa situação. Sim, nós demos a volta por cima. Vai ser no próximo vídeo, parte 3, eu vou contar como a gente deu a volta por cima dessa situação. É continuar assistindo meus vídeos de volta com o meu passado. Aí vai acompanhando aí que vou passar bastante coisa que aconteceu comigo para me moldar o homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou. Pode ser que para muitos que me vejam, tipo, é um nada, mas para mim, pela minha história, de onde eu vim, pelo que eu passei, o que era para mim ter tornado, hoje eu sou muito feliz pelo homem que eu sou. Acredito que sou espelho para muitos que vêm da onde que eu vim, que passou o que eu passei e não precisei procurar nenhum caminho estreito, nenhum alguma coisa mais fácil que pudesse tornar a minha vida mais confortável naquela época ou até no dia de hoje. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu passei, de volta ao meu passado com Esder Franco. Obrigado a todos, curte meu vídeo, compartilha, é nóis, tamo junto.